Fui, mas depois eu parei. Essa área que é Só questionar no futuro, Okay, so I'm doing it. I tend to just accept it. But yeah, I'm filming. Ai, gente, eu não gravei nada no final de semana. E a semana passada? Hoje é terça-feira, feriado no caso, e amanhã vai começar meu primeiro dia na empresa. Eu tô muito ansioso. Olha meus cabelos, todo arrepiado. Eu tô, eu tô ansioso. Espero que dê e vai dar tudo certo. Já deixei até minha roupa pronta de tão ansioso que eu tô, gente. Eu não gravei nada porque final de semana eu também saí, tinha a castração dos cachorros, muitas coisas aconteceram, também fiquei muito ocupado. Também fiquei com muita dor de cabeça, inclusive eu tô ficando com muita dor de cabeça ultimamente. E por isso que eu nem gravei semana passada. Também tinha outras coisas que eu acabei fazendo. Nem saí também final de semana. Porém, mesmo que eu não tenha gravado nada, e mesmo que eu vou começar o emprego amanhã, eu pretendo postar essa semana. Eu não sei, eu não sei. Eu só não vou gravar ainda dentro do escritório porque eu vou ficar com vergonha. Não quero chegar lá do nada gravando pessoa. Mas se eu puder um pouquinho, se eu conseguir um tempo livre assim na cozinha, sei lá, eu gravo pra vocês, tá bom? E eu pretendo postar vídeo esse final de semana. E eu também fui muito descuidado, na verdade. Eu poderia ter postado o vídeo semana passada, mesmo com a correria. Mas ficaria um vídeo sem sentido. Então eu preferi deixar. Aí eu gravei um pouquinho na cozinha, um pouquinho na sala, se eu não me engano. E parei depois, porque eu tinha as coisas pra fazer e também tive que sair no final de semana. Por conta dos cachorros. Eu vou aproveitar esse final da noite pra fazer alguma coisa. Vou continuar assistindo também. E vou fazer algo pra comer. E aí eu descanso pra amanhã, tá bom? So I was não, tá. Oi, gente, tudo bem? Mudança de cenário. Eu tô na casa do meu irmão. Hoje é sábado, se eu não me engano. Tá cedo, só que aqui na minha frente tem uma janela, então, por conta da claridade e o barulho, que aqui é avenida, eu moro em apartamento na avenida, eu tive que fechar a janela e a cortina, porque a claridade tá muito forte e também o barulho tá me incomodando. E apareceu no vídeo. E aí, como vocês podem ver no reflexo do óculos, eu coloquei uma iluminação branca no notebook pra poder não ficar tão ruim a imagem. E minha lanterna que tá ali, que eu não me desfaço dela, não desgrudo dela nunca, porque eu amo luz laranja. Inclusive, para testar aqui para gravação, eu desliguei a luz de cima e deixei só ela, mas ficou muito escuro. Hoje eu tô um pouquinho ansioso, mas também um pouquinho confiante, porque terça-feira começa um novo trabalho. Terça não, quarta-feira começa um novo trabalho. E eu tava aproveitando, antes da eu colocar a iluminação, eu tava aproveitando para organizar algumas coisas da rotina, porque o comércio exterior é muita bagunça, gente. O comércio exterior é uma área que, se você não se organiza, vira um caos. Porque é muito documento, é muita comunicação com o cliente e demanda muito da pessoa. E aí eu tava aproveitando para arrumar algumas coisinhas aqui e vim falar um pouquinho com vocês. Já organizei algumas coisas do que eu vou fazer durante a rotina, o que eu tenho que organizar, o que eu tenho que pegar de informação na empresa com o meu gestor, o que eu tenho que aprender de mais importante para não me atrapalhar, e poder começar com mais tranquilidade, porque se eu não me organizo agora, quando eu começar o trabalho vai ser um caos já. Inclusive já até separei 2 caderninhos para mim poder anotar. Eu não sei se eu falei o motivo, mas eu tô aqui no meu irmão pra cuidar dos 3 gatos dele, um cachorro. Ele adotou uma outra cachorra, o nome dela é Kiara. Porém, quando eu cheguei aqui, teve um bônus. Ele foi viajar e aí a cunhada dele também deixou o cachorrinho dela aqui. Então eu tô com 3 gatos e 2 cachorros, gente. Sim, 5 animais aqui. Os gatos são bonzinhos, só eles que não, porque eles são pequenos, eles são filhotes. E estão dando um pouquinho de trabalho. Inclusive, eles estão brincando em cima da cama, os dois, pulando, brigando, tá? O dia todo brigando.
Eu, no último vídeo, eu recebi bastante comentários legais, inclusive aqui no YouTube e no Instagram. Também tive perguntas. Aqui no Instagram, no YouTube, aqui no YouTube eu recebi alguns elogios sobre essa mudança de trabalho, me dando boa sorte. E que as pessoas estavam felizes com essa minha mudança, que é uma coisa que eu sempre falo aqui, é que eu não tenho pressa em decidir o resto da minha vida, porque na nossa idade de 20 e poucos anos a gente já quer decidir o resto da nossa vida agora. E não é assim que funciona. Isso é uma coisa que eu nunca tive medo. Eu nunca tive medo, de novo, como falei no vlog anterior. Nunca tive medo de trocar de emprego, nunca tive medo de trocar de profissão, de carreira nessa idade. Principalmente se eu fosse mais velho, também não teria nenhum problema. Eu sou muito aberto a mudanças. E eu digo isso porque no vlog passado, eu recebi pergunta no Instagram, porque tinha algumas pessoas que estavam me perguntando sobre a carreira de relações internacionais e comércio exterior, e o porquê eu me transferi para comércio exterior, mesmo que relações internacionais também tenha a ver com comércio exterior, e para quem não sabe também, se você é formado em relações internacionais, você pode trabalhar com comércio exterior. Porém, eu decidi fazer essa outra graduação de comércio exterior para ter uma força, sabe? Para ter uma base maior, não só pego de relações internacionais, porque RI tem mais política interna e externa, não tem tanto logística internacional que é comércio exterior. E muitas pessoas estavam perguntando como foi, por que eu decidi trocar de carreira. E basicamente foi porque eu comecei a ter interesse quando trabalhei em uma empresa, a Modu, todo mundo conhece, trabalhando na área de comércio exterior. E aí foi quando eu tive interesse na área, foi quando eu comecei a gostar da área, eu falei, é isso que eu quero, então eu preciso estudar para isso. E também surgiram muitas dúvidas, porque tinha gente lá que me perguntou, que tinha a mesma idade que eu, só que ainda não tinha os idiomas, que achava necessário, que já queria estar preparado, que já queria estar formado trabalhando na área de RI. E minha mensagem para essas pessoas, como eu disse no Instagram, no PV para essas pessoas não fica se acelerando, porque é algo comum na nossa idade, mesmo que você tenha a minha idade, não tenha se formado ainda, não tenha os idiomas necessários, não importa, a gente é novo ainda. E é isso que eu sempre falo, eu não tenho pressa, a gente decidir nada da minha vida. Se eu decidir com 40 anos que eu quero mudar de profissão, eu vou mudar de profissão. E é isso que eu vejo bastante nos jovens da nossa idade, principalmente quem tem a crise dos 18 anos, que inclusive é a mais famosa, crise dos 18, crise dos 20, alguma coisa assim, que é quando a gente está em transição de acabar a escola e saber o que é da vida. Decidir uma faculdade, se vai fazer o Enem ou não, falam que essa é a pior. E eu não passei por essa porque eu já sabia o que eu queria fazer, porém eu senti um pouquinho de pressão para começar a faculdade cedo. E que inclusive eu comecei na pandemia e depois eu parei. Isso até um uso de incentivo, gente, para vocês, porque eu comecei a faculdade na pandemia, eu parei, fiquei mal, eu queria ter continuado. Porém, eu não tava aprendendo nada, então eu decidi parar. E foi quando eu comecei a aprender que parar, tá tudo bem você dar uma pausa, ou não eu decidi que não quer aquilo da vida. Então, você que tá ouvindo, pare de se comparar, pare de se comparar. Não fica preocupado em ver alguém se formando, não fica preocupado em ver alguém estudando tudo de bom, não fica preocupado em ver alguém que tá decidindo da vida, porque nem às vezes a pessoa está, sabe? A gente vê o lado de fora, a gente não sabe o que tá passando por dentro. Eu, por exemplo, aqui no canal mostro uma coisa, mas eu também vivo outra coisa na minha carreira, na minha vida. Eu tenho estresse, mesmo sendo muito calmo, mostrando que eu sou calmo aqui com vocês. Eu tenho estresse, às vezes eu fico muito ansioso, que é um problema que eu tenho hoje em dia. Eu me comparava muito, hoje em dia não. Porém, antigamente, gente, eu me comparava muito. Juro pra vocês, me comparava muito. Ainda mais quando a gente é aquele filho bonzinho, o filho certinho. Eu sempre fui assim e eu cresci me comparando muito porque eu queria ser melhor em tudo pra agradar meus pais, sabe? E eu crescia tanto com essa coisa de querer agradar meus pais, mostrar que eu era, olha, esse bom nisso, isso, aquilo. Só que nem eles estavam preocupados, gente. Meus pais, eles sempre foram muito liberais. Eles sempre me apoiaram muito, seja de sexualidade, seja de estudo, seja de carreira, não importa. Sempre tive muito apoio dos meus pais. Então, era algo da minha cabeça, sabe? Principalmente depois que eu terminei a escola, que eu queria estar na faculdade, já queria ser o primeiro filho na faculdade. Fui, mas depois eu parei. Depois eu voltei e me formei. E tá tudo bem, gente. Não precisa se comparar. Pelo amor de Deus. Não acho que você tem que dar decidido já da sua vida o que você quer fazer. E ó, quem tá ali. Ali é o Miguel. Esse daqui é o Miguel. Se eu não me engano, é o Miguel. Mas é isso. Eu não vou falar muito porque eu acho que já passou de 5 minutos. Tanto que eu falei aqui. Vou até cortar um pouquinho das falas. Tem uma sodier, gente. Tá aqui na minha frente. Eu tô com vontade de ir lá. Só que eu tenho medo de andar aqui. Acho que eu vou fazer alguma coisa pra comer. E eu já jantei, então
como agora eu só preciso terminar de separar essas coisinhas do roteiro, também roteiro do próximo vídeo, eu vou ficar aqui quietinho e vou terminar, tá bom? Ah, eu vou terminar. E depois eu deito um pouco pra assistir, porque eu tô aproveitando pra descansar bastante, gente. Principalmente que eu tô aqui no meu irmão. Os gatinhos são quietos, os cachorros eles ficam brincando, mas eles não dão trabalho não. Então eu vou aproveitar. Se eu fazer alguma coisa eu gravo, se não fizer também, eu só mostro eu trabalhando um pouquinho, tá bom? Oi, gente. Hoje é dia 22. Hoje eu tô morrendo de dor de cabeça. Hoje foi meu primeiro dia de trabalho na nova empresa. Eu vim aqui passar rapidinho pra dar um relato pra vocês como foi. Que bom. Mas eu me senti um pouquinho solitário. Eu digo um pouquinho solitário porque é o primeiro dia. No meu antigo emprego também foi assim o primeiro dia. E eu odeio, gente, entrar em empresa. Eu odeio os primeiros dias quando eu entro na empresa. Eu odeio, juro pra vocês, eu odeio. Porque os primeiros dias a gente fica ansioso, a gente fica com medo da expectativa do chefe, das pessoas em volta. A gente tem que fazer amizade, a gente tem que criar colegas, a gente tem que mostrar que a gente tá aprendendo bem. Então, basicamente, eu me senti um pouquinho sozinho e um pouquinho ansioso. Mas aos primeiros dias. Primeiro dia, na verdade, no caso. E eu tô com muita dor de cabeça, gente. Muita dor de cabeça. Acho que foi o excesso de informação que eu quis pegar hoje. Porque é a minha área. Mas é uma área dentro da minha área, sabe? Então, eu acho que focar tanto hoje nas coisas que acabei ficando com muita dor de cabeça. Minha cabeça tava latejando lá. E aí eu comi, almocei, melhorou um pouco. Só que não foi fome, gente, porque eu comi antes de ir. Depois deu horário e vim embora. Então, assim, pro primeiro dia, me senti um pouquinho sozinho. Acho que é porque eu também sou um dos únicos mais novos lá. A equipe não é muito grande. Mas assim, é normal. Isso acontece sempre. Os primeiros dias de empresa é assim, tá bom? Agora eu vou descansar. Eu tenho coisa da faculdade pra fazer. Então talvez eu nem grave nada agora. Talvez mais tarde. Eu acabei de meditar. Inclusive eu gravei uma parte. Só que eu acho que não ficou boa. Porque eu tava meditando. Eu precisava muito, gente, meditar hoje, muito. Eu só até encostado aqui na cama, coloquei vocês bem apoiadinho. E eu não fica muito bom, mas tá bom. Hoje já é outro dia. E minha cabecinha não tá muito boa, não. Tem alguns momentos na minha vida que eu fico com esse pensamento meio doido, entre aspas. E eu acabo me afastando um pouco, sabe? Só que eu resolvi não me afastar, eu resolvi falar com vocês. É meio estranho desabafar aqui. Se bem que eu já chorei aqui, né? Eu percebo que se não é a meditação, se eu não tento me cuidar, meus pensamentos me consomem, sabe? O que eu posto pra vocês aqui, claro, não é mentira. Os vídeos de autocuidado, autoconhecimento não é mentira. E eu gosto de postar incentivando vocês justamente porque eu quero me incentivar. Todos aqui estão sujeitos a erros, sujeitos a pensamentos, às vezes negativos, mesmo que não queremos. E eu percebi que eu sou uma pessoa medrosa. Eu literalmente sou uma pessoa medrosa. E se muitas vezes eu não controlo, eu deixo meus pensamentos me consumirem. Isso é ruim. Porque meus pensamentos, minha querida, meus pensamentos não me ajudam muito. E sempre quando eu tô em alguma etapa nova ou algo da minha vida, eu percebo que eu tenho esse medo, sabe, de tudo. Eu não sei explicar, mas é muito estranho que eu fico com medo da minha volta, eu fico com medo de tudo e isso me afeta. Eu não mostro muito aqui, eu realmente não paro de pensar, minha cabeça não para o tempo todo. E eu tento sempre motivar, sempre falar para as pessoas como sair disso e daquilo, mas às vezes eu mesmo me perco, sabe? Eu sempre percebo isso comigo. Então, até mesmo com novas etapas da minha vida, vamos supor que essa etapa é uma montanha, eu sempre quero passar ela rápido, sabe? Colocar, sei lá, uma tirolesa e passar direto. E não é assim que funciona. Eu, primeiramente, tenho que subir degrau por degrau, subir aos poucos, sabe? Mas meus pensamentos não param.
na minha cabeça tem que estar preparado para tudo, ou senão vai tudo dar errado, sabe? Se eu não aprendo algo muito rápido, eu já sou incompetente. Então, assim, é meio doido ter esses pensamentos ansiosos, mas é bom desabafar com vocês. E eu vim falar isso porque eu, justamente, eu queria muito desabafar. É meio doido, né? A gente vive, às vezes não parece ter sentido nada, às vezes tem, às vezes a gente tá muito feliz, a gente tá muito triste, é meio doido a vida, né? Os pensamentos, as coisas que a gente faz na correria. E assim, a nossa vida é meio doida mesmo. Às vezes eu fico me perguntando, a vida faz sentido ou não? O que eu tô fazendo? Será que é o certo? Será que não é? O que eu penso é correto? O que eu penso não é? Será que eu tô seguindo minha trilha certo? Será que eu tô cortando ela no meio? Será que eu tô desviando ela? Eu fico muito nessa. Eu penso muito. E eu precisei meditar hoje porque eu fico fazendo vários questionamentos na minha cabeça, até que chega ao ponto de eu começar a pensar negativamente. Eu começo a pensar que as coisas não fazem sentido, que eu não vou me desenvolver, aí eu começo a questionar meu futuro, eu começo a questionar as minhas escolhas no presente e se ela vai me afetar futuramente ou não, se isso vai afetar as pessoas à minha volta, se isso vai afetar até mesmo a minha construção como pessoa. Eu questiono muito, esse é o meu problema, eu questiono muito toda a minha volta. E no final tudo parece não ter sentido, porque tantas dúvidas que a gente acaba não tendo resposta, sabe? Bom, mas eu vou saber lidar com isso. Mas essa é a minha afirmação de hoje sobre mim. Eu sou uma pessoa medrosa e tudo que eu tenho medo, eu já penso como se isso fosse validar na minha vida inteira. Dias ruins, não são uma vida, não é uma vida ruim. O medo não significa que vai ser esse medo pro resto da vida. E eu tenho que parar com isso, né? Tem que começar a pensar bem nas coisas. Mas é isso, eu vim desabafar com vocês. Eu não queria falar muito, 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 mas eu tô percebendo que eu tô falando muito já no vídeo. Por isso que vai ficar grande. Eu vou descansar agora, amanhã eu vou trabalhar de novo. E se eu tiver algum pensamento que eu volto aqui. Higiênica nas práticas dela de geladinhos gourmet. Ela tá sendo da última foto que a gente fez sobre a Madame Frost, já essa área que é muito séria, que é Porque meu papo quiser, aquela marca dourada.